17 de outubro de 2025. Nesta sexta-feira da 28ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. Meus queridos filhos e filhas, ouvintes da Rádio Rainha da Paz, aqueles que me seguem pelas minhas redes sociais, YouTube, Facebook, como também o Instagram, sejam bem-vindos todos, vos saúdo com a paz de Jesus, que alegria. Não esqueçam de curtir esse material, para que a rede social possa promover, como também compartilhar. Você que me escuta pela rádio, também compartilhe a rádio para que a evangelização possa acontecer, a palavra de Deus possa ser semeada. É um privilégio para nós, minha gente? Todos os dias nós ouvimos a palavra de Deus e podemos meditar sobre ela, Iniciamos este programa nesta sexta-feira. Sextou, que alegria! Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos, antes de nós proclamarmos a palavra e colocarmos a palavra em nossa vida, é sempre importante fazer uma pequena meditação sobre a vida do santo que nós celebramos no dia. E hoje nós celebramos um grande santo, um santo muito importante para a tradição da igreja, Santo Inácio de Antioquia. Inácio, ele foi o terceiro bispo de Antioquia. Antioquia foi uma das primeiras comunidades cristãs, logo depois de São Pedro Apóstolo. Então, Santo Inácio, ele viveu no século I, Foi discípulo direto dos apóstolos, especialmente de São João Evangelista. Então, um santo que teve contato com o apóstolo São João, Ele é chamado um dos santos padres, ou um dos padres apostólicos, Quando nós falamos santos padres, gente, com S e P maiúsculo, ou padres apostólicos, nós nos referimos aos escritores, aos discípulos da geração imediatamente após os apóstolos. Então nós temos Santo Inácio de Antioquia, São Clemente de Roma e outros santos que tiveram contato com os apóstolos. São chamados de santos padres da igreja. Bom, para a gente poder entender. Essa época em que viveu Santo Inácio de Antioquia era uma época de perseguição por parte do Império Romano, A religião cristã ainda não era oficial, não era permitida, era proibido ser cristão, E houve alguns momentos na história da igreja primitiva que, por ser proibido ser cristão e pelo cristianismo estar crescendo, os imperadores mandavam matar cristãos, Santo Inácio viveu nessa época, na época do imperador Trajano. Foi no início do século II, E Inácio foi condenado à morte por ser cristão, Então ele foi conduzido até Roma para ser lançado às feras no Coliseu. Tive a graça de, há 2 semanas atrás, estava na Itália e pude visitar o Coliseu, Da outra vez que eu fui, eu não tinha entrado no meio do Coliseu, assim, para a parte interna, E quantos cristãos morreram ali, A gente passando por ali, um lugar de mais de 1900 anos, Então, e Santo Inácio, ele foi conduzido para ir para Roma para morrer no Coliseu. Seria lançado às feras, Enquanto ele estava no caminho para ir para ser assassinado, para ser martirizado, por ser cristão, no caminho ele escreve 7 cartas para as comunidades cristãs.
né? Então essas 7 cartas, essas cartas estão disponíveis em português. Quem gosta de ler, leiam as 7 cartas de Santo Inácio de Antioquia, né? São verdadeiras joias da teologia e da espiritualidade cristã primitiva, né? A morte de Inácio de Antioquia é datada entre os anos 107 e 110 depois de Cristo, na cidade de Roma, tá? E depois nós estudamos um pouquinho as contribuições de Inácio de Antioquia para a igreja, né? A espiritualidade, que ele deixou um legado teológico muito grande, né? Primeiro sobre a questão da unidade da igreja. Olha, a carta aos esmirnenses, assim chamada, né? Em uma dessas cartas, a carta aos esmirnenses, tem uma frase de Santo Inácio que marca o estudo de eclesiologia da igreja, né? Onde está o bispo, aí esteja a comunidade. Assim como onde está Cristo Jesus, aí está a Igreja Católica. Olha que bonito. Aqui já tem um tratado de eclesiologia, né? Sobre a presença do bispo, a ser a presença de Cristo, né? Onde está Cristo, está a igreja. Onde está o bispo, aí esteja a sua comunidade, né? E Inácio de Antioquia era bispo de Antioquia, né? Ou seja, sendo lançado às feras no Coliseu para ser martirizado, a comunidade que ele cuidava também devia seguir o mesmo caminho, se necessário dar a vida. Onde está o bispo, esteja a sua comunidade, assim como onde está Cristo, está a igreja. Bonito, né? Aqui nesse texto é muito interessante, né? Hoje em dia as pessoas nem estudam e falam tanta bobagem, né, gente? Esses dias eu gosto de ler os comentários dos jornais, né? Pessoas geralmente de outras denominações religiosas, né? Que falam, a Igreja Católica foi inventada por Constantino, né? E aqui nós vemos já, em Inácio de Antioquia, já aparece pela primeira vez a palavra Igreja Católica. Inácio de Antioquia viveu, né, no século I antes de Cristo, né? Depois nós vamos ver que Constantino é no século V, se não me engano. Então, uma contradição, né? É ignorância, né? Quem fala que a igreja foi criada por Constantino é ignorância, porque não leu o texto de Inácio de Antioquia, do século I, que já fala de igreja católica. E não tinha nem essas montaréu de divisões, de denominações, não existia isso. Só existia a igreja católica, né? A pessoa do bispo, né? O pastor da igreja. Claro que a questão da hierarquia era um pouco diferente, que a igreja vai se modificando conforme vai passando o tempo, né? Mas nós vemos a beleza que nós temos como católicos, né, gente? Muito bonito, muito bonito. Depois nós temos um outro marco de Santo Inácio de Antioquia, é o amor ao martírio, né? Tem uma outra carta, né? Uma das outras cartas que Inácio de Antioquia escreve é a carta aos Romanos. Então, da carta de Inácio de Antioquia aos Romanos, o capítulo 4, versículo 1 diz assim: Eu sou trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras para tornar-me pão puro de Cristo. Olha que lindo, né, gente? A teologia do martírio de Inácio de Antioquia é profundamente eucarística. Ele estava a caminho do Coliseu para ser martirizado, e para ele morrer por Cristo é unir-se ao sacrifício da cruz de Cristo. Bonito isso. Quando nós passarmos por sofrimentos na nossa vida, que nós tenhamos a ousadia de fazer o mesmo que Inácio de Antioquia. Olhar por um crucifixo e perceber: o meu sofrimento me faz me assemelhar ao Cristo que também sofreu por mim. É fantástico isso, né?
Nós temos muita coisa de Santo Inácio de Antioquia, não dá para eu falar aqui nesse programa, porque eu não posso também me delongar muito, né? Mas ele tem também uma doutrina sobre a Eucaristia fantástica. Pega novamente a carta que ele escreve aos esmirnenses, né? No capítulo 7, no versículo 1, ele diz assim: a Eucaristia é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, carne que padeceu por nossos pecados. A doutrina católica aqui, gente, Eucaristia é a carne. Aqui o bispo de Antioquia, Santo Inácio, século I, já está dizendo que a Eucaristia não é um símbolo, uma lembrança, é a presença viva. Por isso que muitos dos nossos irmãos que são cristãos não aceitam o culto que a Igreja Católica presta à Eucaristia. Para eles é idolatria. Para nós é culto de adoração ao Deus verdadeiro, porque olha o que diz o santo, a Eucaristia é de fato a carne de Cristo. Quando nós nos ajoelhamos na consagração, aliás, minha gente, ajoelhar na consagração é prescrição litúrgica, não é para, hoje eu vou ajoelhar, amanhã não. É para ajoelhar sempre, viu? A gente está vendo um tal de pessoas jovens ficar em pé na hora da consagração. É um absurdo, chega a ser uma ofensa. Diante dele todo joelho se dobre, né? E tem muita gente usando desculpa, viu, gente? Eu não vou ajoelhar porque eu tenho problema. A pessoa, ela pratica esporte, ela é esportista, ela é atleta. Aí na hora da missa ela tá com um problema no joelho. Tem alguma coisa errada, né? A pessoa na casa dela, ela fica de joelho pra lavar banheiro, pra limpar o chão, mas na hora da missa ela não pode ajoelhar. Espera um pouquinho. Se você não se dobrar diante de Jesus Cristo, tem alguma coisa errada. Você vai se dobrar diante de quem? É um pouco de penitência que a gente faz, gente. Pouco. Jesus merecia muito mais. Mas não é o centro do comentário hoje. O fato é, aqui nós vemos no século I já uma demonstração da presença real de Jesus Cristo no sacramento. Interessante. Então, Santo Inácio que disse que ele é o trigo de Deus, né? E com essa frase ele se entrega, olha só, que ao ponto que chega uma pessoa quando está cheia de Deus, né? Vai ser mordido até ser morto pelos dentes dos leões, e diz que quer ser trigo de Deus na boca dos leões, para se tornar pão puro, como Cristo se tornou. É o extremo do amor, né? Nós que amamos a Deus de maneira tão fraca, né, gente? A gente olha o testemunho desse santo, desse homem. Não é que nós adoramos santos. São irmãos na fé que nos testemunham como nós devemos amar a Deus de maneira inteira, né? Muito bonito. Que Santo Inácio de Antioquia interceda por nós, reze por nós, para que nós tenhamos mais coragem de dar a vida como ele assim deu a vida por Cristo. Muito bem. Então agora, queridos, nós vamos proclamar a leitura e depois refletir sobre ela na nossa vida. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos do 1 ao 8. Irmãos, que vantagem diremos ter obtido Abraão, nosso pai segundo a carne? Pois se Abraão se tornou justo em virtude das obras, está aí seu motivo de glória, mas não perante Deus. Com efeito, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, para quem faz um trabalho, o salário não é creditado como um presente gratuito, mas como uma dívida. Porém, para a pessoa que, em vez de fazer um trabalho, crê naquele que torna justo o ímpio,
a sua fé lhe é acreditada como atestado de justiça. É assim que Davi declara feliz o homem a quem Deus acredita a justiça, independentemente das obras. Felizes aqueles cujas transgressões foram remidas e cujos pecados foram perdoados. Feliz o homem do qual Deus não leva em conta o pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, nós estamos acompanhando ao longo desses últimos dias a carta que São Paulo escreve aos Romanos. É uma carta escrita por São Paulo por volta da década de 50, tá? Depois de Cristo, evidente, nos anos 50. Provavelmente durante seu tempo de evangelização em Corinto, quando ele estava em Corinto, tá? E o objetivo dessa carta, eu gosto sempre de retomar, para a gente não se perder, né? O objetivo da carta era apresentar aos cristãos de Roma a teologia da salvação, tá? Particularmente a doutrina da justificação pela fé, tá? E ele tem a pretensão de integrar judeus e gentios na mesma família de Deus. Então nós estamos refletindo hoje o capítulo 4. Nesse capítulo, Paulo ele busca fundamentar a sua argumentação, minha gente, sobre a justificação, apelando para o exemplo de Abraão. Tá? Abraão foi um patriarca respeitadíssimo, né? Tanto pelos judeus, também pelos gentios em parte. Tá? Então esses versículos do 1 ao 8 é como se fosse uma abertura desse bloco de argumentação, onde Paulo defende o que é justificação, né? E ele defende que a justificação é imputação de justiça pela fé, não recompensa por obras, tá? Então, ele está defendendo o quê? Falando de umas palavras mais fáceis para vocês entenderem, né? Nós não somos salvos pelo que nós fazemos, né? Mas pelo quanto possuímos de Deus em nós, que é a fé. Fácil de entender, não é? Então, vamos analisar um pouquinho, versículo por versículo, ou grupo de versículos, para a gente poder entender melhor o texto, né? Olha só, o capítulo 4, né? O versículo 1 diz assim: que diremos, pois, que Abraão, nosso pai, segundo a carne conseguiu? Então ele começa com uma pergunta retórica, né? Que diremos, pois? Né? Que diremos, pois? Aqui ele faz uma introdução a uma inferência lógica. Ou seja, o que quer dizer? Dado tudo o que dissemos até aqui, como responderemos essa pergunta? Como responderemos a essa pergunta? Abraão, nosso pai segundo a carne. Então, quando ele faz essa expressão, ele chama de pai segundo a carne, para distinguir a descendência física de Abraão, né, dos crentes que são seus filhos pela fé, que são os pagãos. Tá? O que quer dizer isso daí? Nós podemos nos perguntar: o que nós ganhamos em termos de justiça antes de qualquer obra? Nós devemos reconhecer que a justiça, minha gente, diante de Deus, não é algo que nós conquistamos por nossos méritos, mas é algo que nós recebemos como presente de Deus. Minha gente, se nós herdamos o reino dos céus, não é pelo que nós fazemos. A gente tem que ter consciência disso. Parece que é uma coisa óbvia, não é? Mas não é tão óbvio assim. Tem gente que pensa
que pelo que faz, é que parece que Deus tem obrigação de entregar alguma coisa. A pessoa não enxerga que tudo é graça, né? Isso a gente vê quando as pessoas começam a passar algum sofrimento exacerbado. Você já deve ter escutado gente falando assim: ai, mas eu rezo tanto. Ai, mas eu não faço não sei o quê. Ai, mas eu não sei o quê. A pessoa não entendeu essa carta de São Paulo. De que tudo é graça e de que nós não podemos exigir nada. Porque tudo vem dele. Tudo vem de Deus. Não é o que nós fazemos que nos torna meritórios. Nos tornamos meritórios. Tá? Depois o versículo 2. Pois se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Né? Se Abraão, olha, tem um condicional. Se Abraão foi justificado pelo que ele fez, é um condicional. No grego, né? Eigar, né? Eigar, que é o condicional. Se Abraão, tá? Ou seja, se é uma suposição, porque quando ele põe assim, ele já está supondo, Abraão não foi justificado pelo que ele fez, mas foi presente de Deus. Foi graça de Deus. Tá? Se a justificação fosse por obras, então Abraão teria motivo. Mas Paulo rapidamente ressalta que esse orgulho não prospera diante de Deus. Tá? Então, nós, minha gente, somos assim, né? Convenhamos. Nós o tempo todo tentamos merecer a aceitação de Deus por nossos esforços. Né? Nós o tempo todo tentamos mostrar as nossas boas obras, os nossos sacrifícios. Mas isso, segundo Paulo, é inútil diante de Deus. Não que não tenha valor em si o que nós fazemos. Por exemplo, eu sou padre. Eu tenho minhas obrigações como padre. Depois, além de ser sacerdote, eu exerço funções. Em cada função eu tenho minhas obrigações. Por exemplo, sou pároco, eu tenho minhas obrigações como pároco. Eu sou diretor de escola, eu tenho minha obrigação como diretor. Eu sou professor no seminário, eu tenho minhas obrigações como professor. Não é? Se eu fizer tudo da melhor maneira, de maneira perfeita, tudo, Paulo quer mostrar o que nesse exemplo que eu estou dando? Ainda assim, para o que Deus merece, tudo que eu faço é ínfimo, é pouco, é insignificante. Dá para entender, minha gente? Dá para entender? Né? Então, nós precisamos crer, confiar em Deus, não apenas intelectualmente. Depois ele vai falar disso aí no versículo 3 desse capítulo 4. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Nós precisamos crer em Deus não apenas intelectualmente, porque intelectualmente nós medimos o nosso mérito, mas crer com o coração, né? Crer com o coração. É muito bonito isso, né? Muito bonito. Quando a gente... Não que a intelecção não seja necessária, só que ela acaba medindo as coisas, né? Quando a gente deixa de medir o mérito que nós temos, né? Quando nós deixamos de medir, nós nos tornamos mais livres, mais generosos com Deus. Sabe, gente? Né? Eu faço isso, então Deus tem que me dar aquilo. Aquele negócio que funciona quando as pessoas fazem promessas, né? Eu não gosto muito desse negócio de promessa. Eu faço promessa, se Deus me der isso, então eu pago com aquilo. Como que se o meu pagamento fosse o suficiente para a ação divina. E não é. Né? E não é. Então, é muito bonito. Infelizmente, gente, não dá tempo de discorrer
parte por parte do texto, porque o texto é longo. Infelizmente, a gente podia ficar lendo versículo por versículo, mas eu li os primeiros, que são os principais, e agora eu já quero fazer uma remate aqui, porque vai passando o tempo, né, a nossa reflexão, e não posso delongar tanto, tá? Mas agora, só para a gente concluir essa ideia de hoje, tá? A justificação ou salvação, se você quiser substituir essa palavra, ou seja, conquistar o céu, não é fruto das nossas obras, mas da fé, minha gente. Essa é a ideia principal de hoje. E também de ontem, né? O texto é continuação, tá? Então, teologicamente, a nossa salvação é um dom gratuito de Deus. Não é algo que nós podemos comprar ou merecer, tá? Na vida prática, nós somos convidados a viver na humildade, né? Na gratidão, na confiança contínua em Deus, rejeitando a tentação de depender dos próprios méritos, mas abrindo-nos para a graça divina. Essa é a maior mensagem que o texto de hoje nos deixa. Queridos, olha só, que alegria, né? Que alegria. Sextou, né? Aproveite sexta-feira para você conviver bem com seus familiares, amigos. Fim de semana chegou, descansa um pouco. Que Deus esteja sempre a te proteger, viu? E hoje nós recomendamos a proteção e intercessão de Santo Inácio de Antioquia, um homem de coragem, né? Um homem resiliente, decidido. Que Deus nos ajude. Desejo um bom fim de semana e uma excelente sexta-feira a todos vocês. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.